Bem, nós estamos aqui já de volta e eu queria perguntar aí para o senhor, daria para complementar a nossa resposta anterior? Daria. Eu não posso deixar de dizer uma frase do embaixador Sérgio Amaral, que tão brilhante embaixador foi, quando ele fala de economia, ele fala uma coisa muito correta. Nós estamos numa maratona e o Brasil ainda acha que nós estamos numa corrida de 100 metros. Isso é fenomenal e deveria ser divulgado isso para todo mundo. Todo empresário teria que ter assim como um quadro de rumo, né, de norte para seguir. Nós temos que correr essa maratona e não uma simples corrida de 100 metros. É a maratona e tem que se preparar já para a próxima. Correr muito. Hoje em A dia maratona é tudo, é a preparação, é tudo, né? Não é uma simples corrida. Exatamente. Ninguém chega no final de uma maratona sem se preparar. Se não se prepara, exatamente. Podemos entrar mais uma questão? Vamos lá. Hoje exportamos para todo o planeta. Nossa logística está preparada? Será? Aí eu vou dizer para a senhora que infelizmente não. Nós temos graves problemas de infraestrutura. Quando nós falamos de logística, vamos nos ater à nossa infraestrutura, porque a logística é algo muito mais complexo que a simples infraestrutura. Mas para não nos delongarmos mais, vamos falar só de infraestrutura. A infraestrutura em 20 anos se modificou muito. Esse Brasil era um país do século XIV, do século XVI, quando ele foi descoberto, até 20 anos, em relação à nossa logística, em relação à nossa infraestrutura de exportação. Nós tínhamos praticamente as mesmas estruturas de quando o Brasil foi descoberto, nas suas devidas proporções, né? Hoje nós temos a nossa infraestrutura, apesar dos pesares. Por exemplo, os terminais portuários, que são aqueles que movimentam as cargas nos portos, na sua grande maioria tem a mesma competitividade de terminais situados em países desenvolvidos. Agora, o problema é a mercadoria sair do terminal. Por exemplo, se a senhora vai a Santos, né, em um dia de chuva ou em um dia que há alguma complicação, com toda certeza a sua carga vai ficar parada, ou antes ou depois. Então, não adianta muito se ter excelente... Olha que nós falamos do estado do Brasil que melhor infraestrutura de transporte dispõe. Né? Isso para não se falar. O Brasil tem condições hoje, que infelizmente nós temos o ranço da indústria automobilística que se estabeleceu nos anos 50, que fez o governo falar assim, bom, eu vou montar a indústria para você, vou fabricar carro, mas por outro lado você vai me construir estrada. E aquilo ficou e se perpetuou. E nós não aproveitamos os outros modais que o Brasil, apesar da seca que nós temos hoje aqui no estado de São Paulo, além da estrada, o principal escoador de grãos do centro-oeste era a rodovia Tietê-Paraná, que ela está interrompida por conta da seca. Mas até a seca, ela aliviava, não sei de cabeça quantos milhares de caminhões por ano para o transporte de cereais do centro-oeste do Mato Grosso, de Goiás, aqui para São Paulo, para o Porto de Santos. Né? Estamos preparados? Eu diria que sim. Poderemos estar muito mais preparados? Poderemos. Existem projetos maravilhosos. Existem planos maravilhosos. Existem também, por outro lado, dezenas de projetos e planos que jamais saíram do papel. Isso é que é triste. Seja de qual governo for, nunca saíram do papel, infelizmente. Existe hoje a possibilidade, com a instituição da lei que criou as parcerias público-privadas, de não mais o Estado. O Estado hoje não tem mais dinheiro. O Estado tem que se preocupar em outras coisas. Deixar o que lhe pode
ser delegado ao particular. E o particular, obviamente, também tem que ter as suas vantagens. Vantagens, professora, não falcatrua. Nós temos que tirar a grande lição que nós vamos ter, inclusive em relação à nossa educação, à nossa formação das nossas crianças, é o que será que acontecerá depois de todos esses últimos escândalos, né? Nós temos que tomar muito cuidado com o que se fala, com o que se tratam as crianças, com o que os professores tratam desses assuntos com os alunos, e deixar muito bem claro que o grande problema não é ideológico, não se tem que tratar o que está acontecendo hoje. Sem dúvida, senão nós vamos nos perder. Exatamente isso. Então, quando a senhora, mais uma vez voltando à pergunta, a infraestrutura existe. Ela poderia ser melhor utilizada? Não tenha dúvida alguma. Temos que nos preparar para isso. Mais uma questão. Como estão os nossos portos? Como o Brasil é visto lá fora enquanto exportador? Eu me interesso muito por isso. É verdade que nós somos bem vistos em alguns aspectos? Porque mal vistos eu tenho visto em toda a imprensa internacional, não é? Isso é muito triste. Eu me sinto às vezes envergonhada, porque fizemos aqui um caminho, né, em educação super sério, torcendo para que as coisas, né, objetivando um cidadão melhor, e de repente, né, eu vejo as notícias, né? O Brasil é gostoso, o país acolhe, mas... Eu vou lhe dar um exemplo, professora. Mais ou menos no finalzinho da década de 80, quando se iniciou o processo de privatização, ou seja, deixou-se de ter somente o Estado atuando em áreas aonde poderia ser delegado ao particular por uma série de motivos, se criou a chamada Lei dos Portos, que previa-se toda a privatização, desde a área trabalhista até os sistemas de movimentação de carga. Nós podemos fazer um programa em especial somente nisso, que os 2 minutos para cada pergunta não vão me pôr. Mas eu estou dizendo, durante 10 anos, durante de 93 a 2013, essa lei mal ou bem funcionou e colocou o Brasil, 20 anos, perdoa, não 10 anos, colocou o Brasil perto do resto do mundo. Quando veio, em 2013, uma medida provisória, a senhora sabe que a medida provisória é um ato exclusivo do Poder Executivo, determinando algumas regras que melhoraram, grande parte das outras regras não absolutamente em nada mudaram, né? Mas que, por outro lado, forçou a aprovação ou não desta medida provisória por um Congresso que, infelizmente, dispondo de poucas pessoas entendidas nessa área de portos e de comércio exterior, que, obviamente, para não, já que a lei antiga havia sido revogada e para não deixar um espaço em branco, teve que aprovar essa medida provisória, que criou alguns fatos, não que mudasse tanta coisa, mas criou um ponto muito importante, professor. Voltou-se ao velho ranço da estatização, da monopolização das decisões, mais uma vez atrás de uma mesa, em uma cidade longe de qualquer porto, denominada Brasília, gerida muitas vezes essas decisões por pessoas que não dispunham de conhecimento em relação a isso. Então, quando a senhora fala que os nossos portos estão preparados, hoje nós nos deparamos, o novo Código de Processo Civil foi aprovado na semana passada. Nós estabelecemos alguns pontos em relação ao direito marítimo, que antes não havia. O novo Código Comercial, que o antigo é de 1850, é o diploma legal mais antigo que existe no Brasil, está sendo reformulado também. Há dispositivos em que permitem a atualização desse assunto, dando
maior segurança jurídica para essa utilização dos portos. Porque a utilização do porto não é só infraestrutura, é a segurança jurídica para que se tenha essa utilização. Correto. Bem, já aprendemos mais um pouco, hein? Então nós vamos parar um pouquinho novamente aqui na Rede Blitz para um espaço musical. Até breve. É bom porque não cansa, né? Você faz umas paradinhas. Eu falo demais, né? Não, mas é Eu às assim vezes mesmo. fico preocupado, Que vem, caramba. tem que falar mesmo. E o tempo é curto mesmo. E precisa pôr numa linguagem simples, porque quem está ouvindo, nem todo mundo tem. Exatamente. Né? O nosso, quem acessa, né? Eles nem sempre tem, mas às vezes passa a se interessar. E aí pode ser acessível a qualquer hora esse programa. Não, ele está indo ao ar agora, das 4 às 5. Aí não Nas testes eu tenho segunda, terça e quarta. Então, na segunda-feira vem o professor Djaci de Almeida, do turismo, que era da Unip, agora é da FATEC, a parte de eventos. Então ele faz toda a parte de turismo, de eventos, fala sobre educação, fala sobre as provas do ENAD, do ENEM, ele também é professor bem envolvido. Na terça eu falo sobre algum assunto educacional durante uma hora, eu estou falando agora sobre aptidões. Por que escolher determinada profissão, para não ir de roldão aí, experimentando coisas sem se conhecer. Então, eu estou falando de ontem, eu falei da aptidão para atividades ligadas às profissões de comércio, comercializar, o que a pessoa precisa ter, por isso que eu achei interessante aí o comércio dele. E na quarta eu sempre faço uma entrevista, de um tema diverso, por vezes de acordo com o que eu estou falando na semana. Agora tem outros programas nossos, né? Nós temos o Despirocando, que é o Gozada, o ator que faz as quintas-feiras. Nós temos uma outra moça, Anabel, que faz agenda em São Paulo e traz cantores para as pessoas para se apresentarem aqui, lança, né? E ela também está bem... Não tem, vamos dizer, não tem repeteco, não pode, por exemplo... Não este gravado outro... depois vai. Ah, tá. Esse gravado aqui vai para o YouTube e a pessoa pode acessar. Vai para o YouTube, vai para a nossa, né? Demora um pouquinho que nós temos uma fileira deles, né? Mas chega lá. E às vezes nós temos, assim, conforme a pessoa queira ouvir, nós da rádio temos a cópia aqui, né? Nós chamamos censura. Então às vezes dá, mas não dá para dar para todo mundo. Fica uma cópia, fica aqui arquivado, porque a rádio ela não é fiscalizada como uma FM, né? Mas eu quero a cópia, eu vou ganhar, né? Eu falo para ele te dar, porque eu tenho cancha lá pro meu sócio. É bom ter, né? Ah, é bom ter, né? A gente fala bastante da Rede Blitz, e-mail também para nós é bom que divulga, né? Mas vai só o som, porque a imagem está indo aqui e vai para o YouTube, a imagem do som. É a segunda vez que eu dei entrevista com a rádio. Que eu sou assessor lá do Zequinha Teixeira. E ele sempre dá para a CBN lá em Santos. E aí ele pergunta sempre, quando faz a pergunta em relação a alguma coisa de direito, ele fala, meu assessor vai falar, né? Mas é bom. E eu fiquei com aquela vontade de a gente abrir um curso técnico lá, né, para preparar a meninada. Mas eu ando muito, assim, perdendo o entusiasmo para negociar no país, muito difícil. Não dá bola, não dá importância. Você se desgasta, investe, não tem retorno, sabe? Você fica mal, as pessoas se interpretam mal, o pessoal quer emprego. Eu tive aqui 3, 4 pedagogas que foi um desastre na Unipedag, sabe? Sem responsabilidade. Ninguém se importa. Faz um pouquinho de tempo, já quer o seguro-desemprego. As nossas leis acabam deseducando, né, o cidadão. Uma pena. Enfim, vamos ver o que vai dar. Nós vamos para a 7ª e a 8ª, vai dar certinho, professor. Tem a 7ª e a 8ª, daí o senhor faz as considerações finais. Eu acho que ficou claro para as pessoas a problemática. Estamos de volta no programa Nasce e Tece da Rede Blitz, a nossa rádio web,
está aqui na Avenida Paulista, e hoje o nosso convidado é o Dr. Cláudio, um super especialista em direito marítimo, aduaneiro e também em comércio exterior. Estamos perguntando coisas para quem ainda não estudou tanto sobre isso, mas que começa a conhecer. O senhor vai ter que voltar e fazer uma outra numa profundidade maior, que daí as pessoas já sabem, tá bem? Então vamos lá para mais uma perguntinha? O senhor poderia falar um pouco do transporte marítimo para nós? Aliás, eu tive uma experiência muito bonita com alunos quando eu estava na universidade. Fomos lá para Angra e fizemos um passeio, né, de barco, e aprendemos a segurança marítima, e o oceanógrafo falou um pouco dessa parte, né, e valorizando muito, né, o nosso imenso litoral, essa riqueza toda que nós temos enquanto Brasil. Então eu queria que o senhor falasse um pouco do transporte marítimo. Quem são os profissionais envolvidos e quais são as suas funções? Bom, para começar, professora, o transporte marítimo é tão importante que ele pode ser considerado como o causador do desenvolvimento da humanidade. Por quê? Se não fosse o transporte marítimo, as pessoas, as coisas não se deslocariam. Então a senhora imagina que, segundo tudo se entende que o homem nasceu na África, né, surgiu na África, como ele teria se deslocado para o resto do mundo se não fosse, óbvio, o desenvolvimento como o transporte marítimo? O Oriente e o Ocidente se uniram através do quê? Das rotas comerciais. Como se deu o renascimento, a saída da época das trevas da Idade Média para a época do Renascimento? Por conta das viagens comerciais, né? Então, quando a gente fala de transporte marítimo, hoje, apesar do transporte marítimo não ser o transporte mais rápido que existe, porque nós temos o transporte aéreo, é o mais seguro, é o mais utilizado. 95% das cargas do mundo, professora, circulam por via marítima. 95%. Né? Número altíssimo. Número altíssimo. Nós temos os navios de todos os tamanhos, sejam eles de transporte de coisas, que nós chamamos no meio jurídico, que englobam as mercadorias. Nós temos transporte de pessoas. Nós temos na nossa Amazônia, professora, uma capitania dos portos, que é o órgão da Marinha que cuida da segurança, que a senhora falou da segurança, que é maior, a zona de influência, de responsabilidade da capitania dos portos da Amazônia é maior do que qualquer país da União Europeia, de tão grande que é. Todo o transporte na Amazônia ou é por via aérea, ou, na maioria das vezes, por conta do preço, por conta da necessidade de transporte, por via fluvial, né? Então, quando se fala, nós temos os personagens do transporte marítimo, nós temos o comandante, nós temos o oficial de máquinas, nós temos o prático, que é aquele sujeito que conhece os lugares onde os navios têm que parar, e que é aquele que vai orientar o comandante por conta que de tão volume envolvido no transporte, de tão perigoso que é essa entrada nos portos. Se criou uma profissão especial no mundo todo, né? Tanto que é tão importante o transporte marítimo, professor, aqui, na pergunta anterior, não pude dizer sobre as mudanças legais que nós tivemos hoje, o trabalhador portuário, tanto o trabalhador portuário, que é o que trabalha no porto, quanto o trabalhador avulso, que trabalha a bordo das embarcações, tem legislações especiais em todos os países do mundo. É uma legislação própria, com vantagens próprias. Por quê? Porque é uma categoria importante em qualquer país do mundo, não é só aqui no Brasil. Importantíssimo. É importantíssimo. Então, nós temos aí os despachantes aduaneiros, que são os responsáveis por lei
toda importação que a senhora faça, a senhora tem que contratar um despachante aduaneiro. Isso não é reserva de mercado, Certo. é de tamanha responsabilidade de se fazer o desembaraço aduaneiro. Né? E a ter competências E a ser específicas. competência. Nós temos um tribunal marítimo que não é um tribunal do Poder Judiciário, é um órgão administrativo composto por elementos da sociedade, inclusive da Marinha, para determinar os causadores responsáveis por algum incidente que aconteça no mar. De tão importante que é. Esse Tribunal Marítimo está incluído agora no novo Código de Processo Civil, que até então não havia. Então, quando a senhora fala de personagens do transporte marítimo, eu poderia ficar aqui 2 dias só falando disso. Imagino, viu? Mas é importante, não é isso que eu gosto de ouvir, né? É uma área que realmente requer pessoal preparado e a legislação agora de acordo, né? Isso, como o senhor disse, ela caminhou um pouco, né? Exatamente. E que nos ajuda, então, a continuar. E aí eu vou para a minha última questão aqui, para o senhor. Hoje, investir em profissões relacionadas ao comércio exterior estão em alta ou não? Para o nosso telespectador ou nosso ouvinte, desculpe, que assiste o que o senhor aconselha na hora de buscar uma profissão, qual área assim? Qual o senhor acha que é mais importante? Onde eu falei de atividades comerciais, por isso que eu liguei aqui com o senhor com a atividade de comércio exterior, não é? E eu gostaria que o senhor deixasse assim mais claro. É importante mesmo? Estudar, se preparar, ter capacitação para isso? Continuidade até do que eu acabei de falar, pegando o gancho para começar a responder essa pergunta, essa capacitação profissional é importantíssima, não só o aprendizado, o novo aprendizado, quanto a capacitação profissional, né? Porque o que é a capacitação é colocar aquele indivíduo que pensa que sabe o que está fazendo em novas tecnologias, em novas formas, em novos aprendizados, né? Então, quando se fala hoje do comércio exterior, tem muito poucos entendidos, né? Não entendidos expert em teorias, né? É um lado que o pouco se desenvolve, as escolas pouco se desenvolvem, há muito poucas universidades que se interessam em formar indivíduos na área de comércio exterior. E eles são primordiais para o desenvolvimento. Quando a gente abre o jornal e lê a balança comercial brasileira está deficitária ou está superavitária, não tenha dúvida que o grande trabalhador daquele dado é o profissional da área de comércio exterior. Seja aquele que faz a simples digitação, a imputação dos dados no computador, aquele que vai para uma escola mercante para atuar na marinha mercante, não necessariamente na marinha de guerra, né? Porque nós temos a marinha mercante, que faz a área comercial, e a área militar, obviamente, aquele que quer seguir a carreira militar, né? Nós temos os concursos para os práticos que se abrem, nós temos o comércio exterior que se abre para essa área de relações internacionais, né? Que relações internacionais não está só amarrada à diplomacia, e sim a comércio exterior também. Isso é importantíssimo. As escolas hoje estão fazendo cursos de relações internacionais abertas também ao comércio exterior. O comércio exterior é tudo, né? Há dezenas de cursos que poderiam ser dados pelo ente público, de ser colocado nessas escolas técnicas, né? E dizer não somente técnica manual. Há necessidade disso, mas acho que ou não sabe ou não há interesse, né? Eu acho que está mais para não sabem do que para falta de interesse, né? Certo. Isso é um grande
é uma grande dificuldade que quem milita nessa área tem, professora, de encontrar pessoas em todos os níveis, em todas as profissões de comércio exterior, que realmente saibam o que estão fazendo. E eu acho que tem que ter representação também de bancos, de pessoas que trabalham em banco, com moeda, para entender isso, para facilitar essas ações. Eu não sei, eu vi, pelo menos nos cursos dados aqui, que há um link, né? Tem que se estabelecer links diversos para que o comércio exterior seja efetivamente realizado. Exatamente, porque a expressão comércio exterior, ela parece muito pequena, mas ela é gigante, ela é enorme. Então ela contempla dezenas de profissões que poderiam estar sendo utilizadas na área de comércio exterior. As pessoas poderiam estar trabalhando na área de comércio exterior e com toda certeza o nosso comércio exterior precisa de gente capacitada para ser competitivo. Não há competitividade sem capacitação profissional. Muito interessante. E é isso que vai impulsionar o desenvolvimento. Com certeza. Voltamos ao começo, à educação. Exatamente. Doutor Cláudio, infelizmente o tempo avança, né? E eu gostaria de dizer que eu tenho a impressão que quem ouviu aprendeu muito. Eu que já ouvi algumas entrevistas, algumas falas de pessoal, inclusive a sua, com os professores do curso, eu acho que hoje também me enriqueci mais. Muito obrigada. E eu gostaria de passar ao senhor aí a palavra para as suas considerações finais e contar para quem acessa a Rede Blitz, né, como é que nós achamos o senhor. Deixa aí uma dica, não é? Que pode ter gente muito interessada e precisando e não sabe que tem essa especificidade de pessoas que podem colaborar na área do direito, de comércio exterior, orientações específicas. Então fique à vontade para as suas considerações finais. Muito obrigado, professora. Espero ter colaborado um pouquinho de dar esse... O comércio exterior para mim é uma paixão. Então, me desculpe se eu falei demais, mas eu poderia falar horas e horas e horas em relação ao comércio exterior.